Então, lá alunos do nono ano, hoje nós vamos terminar a nossa revisão de conteúdos em relação ao sistema solar. Até a última aula nós vimos os planetas rochosos, então a gente vai terminar a questão dos planetas, os outros astros e a ordem de grandeza astronômica lá no finalzinho. Então, começando pelos planetas gasosos, essa denominação já diz tudo, que são os planetas formados em sua maior parte por gases, tá? Então, o nosso primeiro planeta gasoso é o planeta Júpiter. E aí, esse planeta tem as suas peculiaridades. Primeira coisa, é o maior planeta do sistema solar. Depois, um planeta que tem a maior quantidade de satélites. Ele tem um anel de poeira bem fininho, que é ao redor dele também, tá ali ao redor do planeta. E ele é formado pelos mesmos gases que formam o Sol, que é o hidrogênio e o hélio, sempre a maior parte sendo de hidrogênio. Outra coisa que a gente viu em sala de aula, essa estrutura aqui de Júpiter, que sempre a gente observa, esse redemoinho laranjazinho aqui, é uma tempestade constante na superfície desse planeta, tá certo? Então, como dados gerais, rotação de quase 10 horas, translação de quase 12 anos e a temperatura de menos 110 graus. À medida que a gente vai se afastando mais do Sol, essa temperatura vai diminuindo mais ainda. Depois de Júpiter, nós temos o segundo maior planeta do sistema, que é Saturno, conhecido como o planeta dos anéis. E aí esses anéis, eles são compostos por rochas e gelo. E é por isso que a gente consegue visualizar tão bem esses anéis, porque esse gelo ele vai refletir a luz do Sol. E aí, lembre-se lá da aula, esses anéis, eles são muito grandes e muito largos, por isso que a visualização deles ainda consegue ser bem melhor. Também é um planeta que tem muitos satélites, são 62, composto também por hidrogênio e hélio, tem uma rotação de quase 11 horas, uma translação de 29 anos e a temperatura de menos 180 graus Celsius. Depois desses dois, nós temos nossos últimos dois planetas. São os planetas azulados que a gente viu em sala de aula. O penúltimo é Urano. E aí a primeira coisa que a gente observa logo em Urano é pela imagem. A posição que Urano tá parece ser diferente de todas as outras. É como se o planeta estivesse deitado. Ele tem essa conformação diferente. E é aquela região dos polos que aqui no nosso planeta é o polo norte e o polo sul, nas extremidades do planeta. No caso de Urano, os polos é na região à esquerda e à direita do planeta, tá certo? O planeta Urano, ele também é um planeta que é composto por anéis, só que os anéis são mais finos e são mais escuros. Ele tem também 27 satélites, a rotação 17 horas, translação de 84 anos e a temperatura de menos 210 graus Celsius. O que é importante a gente saber? Por que Urano e Netuno têm essa coloração mais azulada? Por causa do gás que tem neles, que é um pouco diferente. Então, eles têm, igual os outros planetas gasosos, hidrogênio e hélio, mas eles têm um gás a mais, que é o metano. Por isso que dá essa coloração mais azulada. E o nosso último planeta é o planeta Netuno, planeta também de uma quantidade relativamente grande de satélites, que são 14. Tem uma rotação de 16 horas, translação de 164 anos e também, já falei anteriormente, essa coloração azulada por causa da composição gasosa dele, que é hidrogênio, hélio e metano. Depois dos nossos planetas, nós entramos em outra denominação, que são de planetas anões. O que são planetas anões? São astros que na sua órbita eles encontram outros astros que impedem deles serem classificados como um planeta. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, lá na órbita de Plutão, que até 2006 era um planeta, foi o que aconteceu. Os estudiosos e cientistas, eles descobriram que na órbita de Plutão existem outros astros que, se a gente somar as massas, dão praticamente a massa de Plutão. Então, se isso acontece, a gente não pode chamar esse astro de planeta. Ele é rebaixado à categoria de planeta anão. Então, dentro do sistema solar, a gente tem 5 planetas anões, que é Eris, Plutão, que a gente já conhece, Caronte, Makemake e Haumea, que são os nossos 5 planetas anões. Então, só lembrando da denominação, o que são esses planetas anões?
são aqueles que não possuem sua órbita desimpedimentos. A órbita não é livre. É só lembrar da órbita da Terra. O que é que tem aqui na gente? Só o nosso planeta e um satélite orbitando ao redor da Terra. Não tem mais nada. Então a órbita é desimpedida. No caso de Plutão, como eu falei para vocês do exemplo, ele tem outros astros na sua órbita. Então por isso ele é denominado como planeta anão. Só que os planetas e os planetas anões não são os únicos astros que estão compondo o nosso sistema. A gente tem outras estruturas que estão ali orbitando, tá? A primeira delas são os asteroides. Então, o que aqui são esses astros? São grandes rochas que têm um tamanho regular, que elas se formaram junto com a formação do nosso sistema. Então, depois da explosão do Big Bang e daquela condensação de energia que formou o Sol, a gente teve também a formação dos nossos planetas e desses astros que estão orbitando. Um deles foi esses asteroides, essas rochas irregulares. Só que nós temos regiões do nosso sistema que a gente tem um aglomerado desses asteroides, que são duas regiões. A primeira é o espaço que tem entre Marte e Júpiter, que eu chamo de cinturão de asteroides. Então, é uma região onde eu tenho muitos asteroides juntos. E também eu tenho outra estrutura que eu chamo de cinturão de Kuiper, que está depois de Plutão, já quase no final do nosso sistema solar, que também é outra região onde eu tenho uma quantidade muito grande de asteroides. Depois dos asteroides, nós temos os cometas. E aí, o que são os cometas? Os cometas também são umas estruturas rochosas, mais sólidas, que na grande maioria das vezes, elas orbitam mais para o final do nosso sistema solar. Mas em algum momento pode acontecer de que a força da gravidade de Júpiter, que é a força que vai puxar em direção a Júpiter, traga esses cometas na parte mais interna do sistema, para mais próxima do Sol. Aí o que é que vai acontecer? Dentro dessa rocha, que é a característica do cometa, dentro eu tenho rocha, poeira, gelo e gases. À medida que eu vou me aproximando do Sol, esse gelo e esses gases vão derretendo e vão entrando em ebulição, eles vão evaporar. E aí o que é que vai acontecer nesse cometa? Vai formar essa cauda, que é essa primeira imagem aqui de vocês, ó. Forma essa cauda, que a gente chama de duas estruturas. A cabeleira, que é essa parte aqui de cima, e a cauda do cometa, que é justamente esse descongelamento do gelo e a evaporação do gelo e dos gases, tá certo? E essa coloração dos cometas, ela é determinada pelo gás que vai ter dentro dessa rocha. Então, os cometas são essas estruturas rochosas que, à medida que se aproximam do Sol, eles formam essa cauda e cabeleira característica dessa ebulição dos gases e do gelo, tá? E uma curiosidade, a gente tem um cometa que ele tem data certa para passar perto do nosso planeta, que eu chamo de cometa Halley. Tá? Ele é um cometa que de 75 em 75 anos, a órbita dele é uma órbita que passa muito perto do planeta Terra. Então, a última vez que ele foi visto foi em 1986. A próxima visualização do cometa Halley só 2051. Depois dos cometas, nós temos os meteoros. Os meteoros, eles são conhecidos popularmente como as estrelas cadentes. A gente até discutiu em sala, foi até uma pergunta que vocês fizeram. Então, o que são os meteoros? São rochas que, ao entrar na atmosfera, elas vão incendiar, pegar fogo. E aí dão essa estrutura dessa cauda, como se fosse uma estrela caindo. Por isso que o nome estrela cadente. Mas elas são simplesmente rochas que entraram na atmosfera do nosso planeta e pegaram fogo. O que pode acontecer com esses meteoros? Tem duas opções. Ou eles pegam fogo até desintegrar, não sobrar nada do meteoro, ou eles podem cair na superfície terrestre. Quando eles caem, eles já recebem outra denominação, que é essa última imagem aqui, que eu chamo de meteoritos. Então, os meteoritos são os meteoros que caíram na superfície terrestre. Depois de todos esses astros que compõem o sistema, a gente entrou nessa última parte, que foi as ordens de grandeza. O que é uma ordem de grandeza astronômica? É uma medida de distância, são medidas de distância. Para você calcular vamos dizer, como é que você percorre de um astro para o outro. O quão distante um astro é do outro. Então, a gente tem 3 tipos de grandeza. A primeira, eu chamo de ano-luz. E aí, quando é que eu vou usar o ano-luz? Quando eu quero medir a distância de astros fora do sistema solar. Então, por exemplo,
o Sol, lembre-se, ele emite calor e ele emite luz. Essa luz, ela percorre um espaço, uma distância, em um determinado tempo. E aí, isso eu calculo como ano-luz. Então, por exemplo, o que é o ano-luz? É a distância que a luz do Sol percorre em um ano. E aí, qual é a medida disso, normalmente? É essa medida aqui, ó, 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros. Então, em um ano, a luz percorre 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros. Só que a gente vai ficar falando essa medida toda? Não, então a gente fala aqui um ano-luz. Então, um ano-luz, eu vou ter essa quantidade de distância. Para que eu vou usar isso mesmo? Para medir astros fora do sistema. Então, por exemplo, lembrem lá da nossa aula, a estrela mais próxima que a gente tem do nosso sistema, sem ser o Sol, a próxima, ela é a Alpha Centauri. E ela tá a 4,2 anos-luz. Então, você vai pegar esses 4,2 e multiplicar por esses 9 trilhões. É a distância em quilômetros que a gente tem do Sol para a próxima estrela, tá certo? Então, o ano-luz é para medir essas distâncias muito grandes, tá? Para distâncias fora do nosso sistema. Quando a gente fala distâncias dentro do sistema solar, nós já utilizamos a segunda unidade de medida, que é a unidade astronômica. Então, ela a gente usa para calcular distâncias dentro do sistema solar. E qual é o padrão da unidade astronômica? É justamente a distância em quilômetros entre a Terra e o Sol. Então, uma unidade astronômica equivale a 149 milhões de quilômetros. Que é igual tem aqui na tabela de vocês, ó. A distância da Terra ao Sol é a base, é uma unidade astronômica. Todas as outras distâncias para os outros planetas, por exemplo, são calculadas tomando como base essa distância. Então, por exemplo, Mercúrio é só 0,4 unidades astronômicas, diferente de Netuno, que são 30 unidades astronômicas. Então, unidade astronômica eu uso para medir dentro do sistema solar. E a última unidade de medida eu chamo de parsec. Quando é que eu vou usar o parsec? Quando eu quero fazer uma medida para estrelas muito longínquas. Eu quero usar uma medida que eu já conheço, que é a unidade astronômica, ó. Igual eles fazem aqui. Eu tenho uma unidade astronômica, que eu já sei qual é essa medida, que é aquela distância da Terra para o Sol. E eu quero calcular essa distância aqui, ó, entre o Sol e essa outra estrela. Então, o que é que eu faço? Eu pego a unidade astronômica e eu faço um triângulo com um ângulo de 1 segundo. Então, esse ângulo vai acabar me dando a distância entre o Sol e essa estrela. Então, o parsec eu uso é uma medida mais científica mesmo, para calcular distâncias entre estrelas muito, muito longe umas das outras, tá? E aí, um parsec, se a gente for avaliar elas naquelas medidas que a gente já estudou, um parsec equivale a 3,26 anos-luz, e quando a gente coloca ela em unidade astronômica, são 206 mil unidades astronômicas, tá certo? Então, pode ser que uma estrela esteja 1 parsec, 2 parsecs, vai depender da distância que essa estrela vai se encontrar. Então, é isso. Nossas aulas de revisão terminaram por aqui. Espero que vocês tenham revisado tudo. O que não entenderam, tomara que tenham entendido. E a gente se vê no nosso próximo vídeo, tá certo?